E aí, galera, como é que vocês estão? 100%? Estamos aqui novamente para mais um vídeo nosso da nossa série de AutoCAD. Hoje, nosso objetivo aqui é aprender como copiar, mover e girar um objeto no AutoCAD. Essa é a nossa proposta para hoje, beleza? Então, a gente já aprendeu aqui como fazer os desenhos, como a gente consegue desenhar aqui a partir das ferramentas de desenho. A gente aprendeu sobre Ortho, a gente aprendeu sobre Snap na aula passada. Então, se você perdeu, volte aí. No final do vídeo vai aparecer algum card aí, você volta e já fala, já clica lá e a gente consegue acompanhar as aulas anteriores da nossa série. Fechado? Então é o seguinte, direto ao ponto, vou fazer um desenho aqui de um retângulo qualquer. Então eu tenho um retângulo aqui, qualquer, nem coloquei medida nem nada, vamos, a partir desse retângulo aqui a gente vai trabalhar essas ferramentas. Então, até agora a gente tinha trabalhado aqui na aba de desenho. Neste momento nós vamos começar a trabalhar na aba de modificação. Então, na aba de modificação eu tenho alguns itens aqui que a gente pode utilizar. O primeiro item é o item mover. O que é mover? É literalmente movimentar, por exemplo. Eu tenho aqui esse retângulo, eu quero movimentar ele daqui para cá. Então eu vou clicar na minha ferramenta, vou selecionar o objeto que eu quero, vou dar Enter, vou clicar no ponto onde eu quero mover e vou mover esse ponto. Entendeu a ideia? Bem tranquilo, bem simples. De novo, ó. Clico na ferramenta mover, seleciono o objeto que eu quero, dou Enter e eu vou pegar o ponto que eu quero mover e mover ele para onde eu quiser. Então, assim, eu utilizo a ferramenta mover. Outra forma de fazer é selecionar o objeto antes, clicar na ferramenta, porque aí depois eu preciso só clicar no ponto que eu quero mover. Então, eu posso fazer o passo da seleção antes. Então, eu não preciso clicar Enter, né? Eu só seleciono, vou na ferramenta mover e movimento ele. São duas formas de fazer. Então vamos novamente, para não perder. Então olha só, eu posso clicar na ferramenta, selecionar o objeto, dar Enter, escolher o ponto e mover. Ou também eu posso selecionar o objeto, clicar na ferramenta, escolher o ponto e mover. Então, essas duas formas a gente pode fazer para trabalhar com a ferramenta mover. Ou ainda, se eu não quiser clicar na ferramenta, eu posso vir na barra de comandos e escrever move, escrever o nome da ferramenta, dar Enter que ela fica selecionada. Então, ao invés de eu ir lá clicar na ferramenta, eu posso escrever o nome da ferramenta. Ou então, da mesma forma, seleciona o objeto, escreve o nome da ferramenta e pronto. Também dá para fazer assim. Então, essas são as formas de utilizar a ferramenta mover. Da mesma forma, a ferramenta girar. Essa aqui é a rotate aqui, ó. Rotate ou girar, dependendo se tiver em inglês ou em português o seu AutoCAD. A ferramenta rotate, da mesma forma, ó. Eu posso selecionar a ferramenta, selecionar o objeto que eu quero girar, dar Enter, clicar no ponto a partir de onde eu quero girar e fazer o giro, tá vendo? Eu escolho quantos graus que eu quero que ele gire. Sei lá, eu quero que ele gire 30 graus. Aí ele girou 30 graus aqui. Ou eu quero que ele gire, vamos lá, seleciono o objeto. A partir desse ponto aqui, eu quero que ele gire 20 graus. 20 graus. Tá vendo que eu coloquei 20 graus, ele foi a partir de onde ele já tinha girado. Então, se eu já girei 30 graus e escolhi 20,
ele vai ao todo ficar com 50 graus de rotação, porque ele já estava girado 30 graus, entendeu? Quando a gente pensa no giro, ele gira a partir do ponto original dele. Então, se eu pedir para ele girar mais 20 graus, ele não vai voltar aqui do 0 para o 20, ele vai a partir dos 50 que ele está e ir para 70 graus de inclinação. Então, aqui eu consigo fazer o giro da minha peça. Então, eu quero girar a partir desse ponto, então eu quero retornar, eu quero ir. Se eu quiser retornar aqui, ó, é só eu colocar ele negativo, por exemplo. Posso colocar menos 30 graus. Aí ele retorna. Retornou 30. Então ele estava com 50, retornou 30. Se eu quiser voltar ele pro início lá, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, seleciono, dou Enter. Eu quero voltar para o ponto anterior, então eu venho aqui e coloco, por exemplo, menos 20 graus. Pronto, tá vendo? Voltou para o zero. Então, se eu quero voltar e girar ele no sentido anti-horário, eu vou colocar um número positivo. Se eu quero girar ele no sentido horário, eu coloco um número negativo. Então, essa é a minha forma de usar a ferramenta Rotate. A outra ferramenta que a gente tem aqui, que também é muito interessante, é a ferramenta Cópia. Então, o que é a ferramenta Cópia? A ferramenta Cópia, eu clico aqui nela, do mesmo jeito, todas as ferramentas aqui do Modify que é assim. Você clica na ferramenta, seleciona o objeto, dá Enter e escolhe o ponto aonde você quer copiar. Ó. Eu quero copiar daqui para cá. Quero vir até aqui. Copiei. Aí eu vou copiar agora para cá. Copiei. Agora eu vou copiar para cá. Aí você vai e leva até o ponto onde você quer copiar. Tantas quantas são as vezes que você queira copiar o desenho, você pode copiar com a ferramenta cópia. Você terminou de copiar, dá ESC e pronto. Então você tem todas as cópias feitas. Então, essa é a ferramenta copiar. Da mesma forma, você pode utilizar ela selecionando a ferramenta e o objeto, ou selecionando o objeto e a ferramenta, e ainda escrevendo aqui na barra de comando. Então, são todas as formas que você pode utilizar para fazer a cópia de um desenho. Ok? Outra forma que a gente tem de copiar também é utilizando a ferramenta espelho. Então, eu vou esperar só o AutoCAD querer trabalhar aqui, aí a gente continua com ele. Deixa ele... Opa, voltou. Ó. Então é o seguinte, eu venho aqui, ó, a ferramenta espelho, ou mirror. O que é a ferramenta espelho? Eu quero espelhar um desenho. Então eu pego aqui, clico Enter, escolho onde eu quero espelhar, ó, de onde até onde, e clico. Aí ele faz uma pergunta. Você quer apagar esse objeto? Eu posso dizer que sim ou que não. O que significa isso? Se eu colocar que não, aí o que vai acontecer? Eu fico com os dois objetos. Agora, se eu seleciono o objeto e faço aqui, ó, o espelho dele, daqui para cá. Espelho ele a partir dessa linha. Se eu colocar aqui sim, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui sim, ele espelha o objeto e apaga o anterior. Então eu posso espelhar e manter o objeto anterior, igual eu fiz na primeira vez, ou espelhar e apagar o objeto anterior, igual eu fiz nessa vez. Então são as duas coisas que eu consigo fazer com a ferramenta espelho. Ok? Então, espelho é também uma forma de copiar, né? Então, por isso que a gente está vendo essa ferramenta aqui, Miro, agora. E a outra forma que eu tenho de copiar é essa aqui, ó. Array. Que ele é o quê? Você consegue copiar de três formas, na verdade, né? Você consegue copiar de forma retangular. O que significa copiar de forma retangular? Eu vou selecionar aqui, ó, o meu objeto, vou na ferramenta aqui e eu escolho aqui, ó, quantas linhas e quantas colunas eu quero copiar e qual a distância entre uma cópia e outra. Por exemplo, eu quero 2 colunas e eu quero 2 linhas.
quer dizer que eu vou ter 4 cópias. E eu quero que a distância entre eles seja de, sei lá, 150. Tá vendo? Aí eu tenho a distância aqui, ó, de um ponto ao outro de 150 milímetros. Aí eu quero que ele... não, eu quero 4 colunas e 4 linhas. Aí pronto, ó. 4 colunas e 4 linhas. Eu quero que a distância entre eles aqui seja de 100 milímetros. Tá vendo? Que uma sobrepõe a outra, porque o comprimento é maior do que 100. Vamos manter o 150. Ou então eu quero que a largura total aqui seja de 600. Aí ele separa, tá vendo? De forma igual, todos eles. Eu quero que a altura total seja de 250. Aí ele separa de forma igual todos eles. Então essa aqui é uma forma de eu fazer várias copas ao mesmo tempo, de forma ordenada, organizada e com a distância regulada de forma correta aqui. Porque se eu fosse usar a ferramenta copiar, eu vinha copiar, depois ia subir aqui, ia dar um trabalhão. Aqui sim não, assim eu consigo copiar várias coisas ao mesmo tempo, de maneira que fique bem organizado, né? Aí eu só fecho a ferramenta, pronto, está copiado. Outra ferramenta de cópia que a gente tem é essa aqui, ó. Essa ferramenta eu acho ela fantástica, que ela copia, mas de forma polar. Ela copia de forma circular aqui. Então, imagina que eu vou fazer um círculo aqui. Um círculo não, vou fazer um retângulo também. Vou fazer um retângulo aqui. Aí eu tenho um ponto aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui. Então, uma linha aqui qualquer. Aí eu quero que a partir deste ponto eu tenha vários círculos ao redor dele. Então eu quero vários círculos. O círculo não, eu vou colocar um círculo aqui. Eu tenho um círculo aqui, ó. E a partir deste círculo eu quero vários quadrados ao redor dele. Da forma que ele está aqui. O que eu faço? Eu venho aqui, ferramenta polar, seleciono o objeto que eu quero, dou Enter. Aí eu seleciono o ponto de onde ele vai ter o giro. Tá vendo? Ó? Aí aqui agora eu tenho vários objetos ao redor desse meu círculo. Então eu posso colocar quantos objetos que eu tenho, a distância que eu quero entre eles ali, a distância total entre eles, da mesma forma que eu faço com o, o quadrado, né? O retângulo, eu consigo fazer também com o polar, com o circular. Então eu consigo copiar vários objetos num formato circular. E a outra forma que eu tenho de fazer aqui também é fazer essa cópia a partir de de um caminho. Por exemplo, eu tenho essa linha aqui, ó. Essa linha aqui que está inclinada aqui. Então eu quero fazer aqui essa cópia através de um caminho. Então eu seleciono os objetos, dou Enter e seleciono o caminho que eu quero. E seleciono a curva. Na verdade não é uma reta, né? Tem que ser uma curva aqui. Deixa eu pegar aqui um arco. Aqui sim. Então eu venho aqui, seleciono os objetos que eu quero e seleciono a curva. Ok. Aí eu posso escolher aqui quantos objetos que eu quero neste caminho, no caminho dessa curva aqui. Então eu posso dizer que eu quero um, que eu quero dois, que eu quero três. Então eu quero dois ali, tá vendo? Ele vai fazer sempre de acordo com esse o meu caminho da minha curva aqui. Então eu consigo fazer esse processo total aqui de acordo com essa minha curva. Eu posso usar o ponto de base, a tangente, eu posso escolher qual que é a referência que eu vou utilizar para poder ter esse meu processo de cópia aqui, de acordo com uma linha de referência, uma curva de referência. Aqui eu dei um exemplo aqui que ficou até um pouco fora aqui da curva ali, porque é uma curva muito pequena para um objeto muito grande, né? Geralmente você faz uma curva maior para objetos menores. Mas isso aqui foi só a nível didático mesmo.
vocês entenderem mais ou menos como que ele copia os objetos de acordo com a curva que você vai fazendo. Então, mas o que a gente mais utiliza aqui, das ferramentas que a gente aprendeu hoje, é a ferramenta Mover, a ferramenta Rotate, Cópia e Espelho. Além das ferramentas aqui de cópia retangular e polar. Então são essas ferramentas aqui são formas de copiar o mesmo desenho, forma de rotacionar e forma de mover. Então, por hoje, essa é é o nosso conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês exercitem. Então a gente está vendo os conteúdos de forma separada, mas daqui a pouco ali, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a juntar esses conteúdos. Nós vamos ter mais uma aula de ferramenta, né? Nós vamos verificar as ferramentas, aí depois nós vamos começar ali a parte de desenho de fato. Vamos aprender os layers primeiro e depois a gente entra na parte de criar o desenho, criar o bloco e começar a criar uma planta baixa a partir do zero aqui. Fechado? Então, muito obrigado aí por ter assistido até aqui e tamo junto aí.